Olá, Caio Fábio. Meu nome é Matheus, sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. A minha pergunta é: qual é o conselho que o senhor daria para um missionário hoje? Um conselho para o missionário é, por favor, tente não ser missionário. Esse negócio de ser missionário é uma é um laço, é uma arapuca. Todas essas titulações, não é só do missionário. Por exemplo, tem os tais dos apóstolos. Você sabe o que significa ser um apóstolo? É uma pessoa que leva uma mensagem. E é uma mensagem levada num lugar onde aquela mensagem não existia. Então, teoricamente, os apóstolos, os originais de Jesus, aqueles primeiros 11, depois 12, com Matias, eles estavam no meio de uma congregação que conhecia a mensagem. E o primeiro pecado dos apóstolos foi ficarem alguns anos no meio da panela da mesma coisa, sendo sal no saleiro. Foi a morte de Estevão, o martírio de Estevão, que expulsou os crentes de Jerusalém, Judéia e Samaria. Foi quando eles começaram a pregar em outros lugares onde Jesus tinha mandado desde o primeiro dia. E eles não foram. E levaram a mensagem que Paulo é que estava levando para onde ninguém conhecia. Por isso Paulo diz em Romanos 15, esforçando-me como apóstolo para pregar aonde nunca ninguém pregou. Esse é o ministério de um apóstolo. É como de um anjo, que também significa mensageiro. Leva uma mensagem para quem não conhecia uma mensagem e precisava dela. Agora, aqui são apóstolos de apóstolos, ficam aí só fazendo política. Isso é só um título, aqui só tem mentiroso estelionatário. Verdadeiro apóstolo não se autodesigna assim, são os outros que dizem, meu Deus, essa pessoa é uma verdadeira ou é um verdadeiro apóstolo de Cristo, porque ele entra onde ninguém mais entra, ele fala do evangelho onde ninguém alcança, ele toca no coração de gente que outros não tocam. Esse é um apóstolo. Como, por exemplo, eu me converti lendo o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que era o Sadhu Sundar Singh, lá na Índia, final do século XIX, início do século XX. E por quê? Porque ele ia, pregava nos lugares onde ninguém tinha pregado. E fez isso na Índia toda, no Tibete, nos lugares mais inóspitos. Sofreu semelhantemente a Paulo abusos e calabouços e feridas e poços de sanguessuga, dias e dias. Com 30 anos de idade, dizem que ele estava com uma cara de idoso, velho, porque ele começou a fazer isso aos 14. Esse é um apóstolo, verdadeiramente. Missionário sou eu, é você, é todo mundo. Nós recebemos uma missão. Jesus mandou que a gente, indo pelo mundo inteiro, onde quer que a gente esteja na terra, seja no mesmo país, fora do país, na mesma cidade ou fora da cidade, seja, onde eu estiver, com sabedoria, com sensatez, com bom gosto, como Paulo diz, com tempero de sal, com bom gosto. A gente comunica o evangelho aonde a gente esteja, esperando as lacunas de sabedoria ou as oportunidades legítimas de ousadia. Aí eu, que nunca me intitulei missionário, sou missionário a minha vida inteira, eu nunca não fui. Aonde eu chego, eu sou missionário, qualquer lugar. A pessoa olha para mim, ela vê alguma coisa que eu mesmo não tenho escrito em lugar nenhum, fica à vontade, me acha primeiro simpático, alegre, acolhedor, humano, daqui a pouco diz, eu tenho uma coisa diferente em você. Ah, obrigado.
O que que é? Não, eu só sinto carinho natural por todo mundo. Ah, poxa, que coisa boa. Senta aqui comigo um pouco. No meio de qualquer cidade, de Amsterdã, de Tel Aviv, de Londres, e na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer lugar da Terra, isso acontece comigo com a maior naturalidade. Aí depois começa a conversar, a pessoa me pergunta qual é a minha perspectiva espiritual. Você é uma pessoa muito espiritual, eu sinto que você tem uma espiritualidade. Como é a sua espiritualidade? Eles quase que me imploram para falar e eu falo. E quando eu não vou falando, eles pedem, o coração já está aberto. O resultado é chocantemente positivo. Agora, pega um cara, unja o missionário, levante uma grana para ele ir viver no Marrocos, no Senegal, ou para ele ir evangelizar em Paris. Aí ele vai ficar lá 20 anos, em geral vai batizar 11 pessoas, volta para dar relatório de uma coisa que nunca acontece, quando na realidade ninguém precisava ser missionário pago para ir a lugar nenhum. Basta se formar em engenharia, em medicina, em qualquer que seja a ciência, em tecnologia da informação, em história, sociologia, o que você quiser. O mundo inteiro está precisando de professores. Aprenda inglês, aprenda espanhol, aprenda francês, aprenda a língua que você queira. E vá trabalhar, vá ser um médico sem fronteiras e você será o melhor missionário do mundo. Vá ser engenheiro na Líbia e você vai encontrar lugar para bem na sabedoria do Espírito Santo compartilhar a palavra. Seja engenheiro, você pode trabalhar no Irã, onde ninguém entra como missionário, mas como engenheiro você entra. Como técnico de alta qualificação em tecnologia da informação, você entra. Eventualmente, com vários outros tipos de profissão que tem o seu coadunamento já feito com a extensão disciplinar lá no país em questão, onde você aproveita praticamente tudo do que você aprendeu, ou na faculdade, ou num curso técnico muito especializado. Aí, se você vai para Angola, Moçambique, com essas características, ou para qualquer país de língua portuguesa no mundo, você já chega falando o idioma e ajudando as pessoas. Não precisa sair querendo abrir congregações. Vá ao encontro de gente, faça amizades, muita amizade, trabalhe com as próprias mãos, faça tenda, como Paulo fazia. Só depois daquilo estar estabelecido é que outros começavam a mantê-lo para que ele ficasse 1 ano, 2, no máximo 3 e fosse adiante. Ele não precisava que ninguém o mandasse, ele ia por conta própria, porque ele tinha como fazer sua própria manutenção. Então, a primeira condição para um bom missionário, depois de aprender o que é o Evangelho, que é para não ir desevangelizar os povos, como a maioria faz, primeiro tem que entender o que eu estou pregando aqui sobre o Evangelho. Se não for esse Evangelho, não leve para lugar nenhum, pelo amor de Deus. Mas se aprender o Evangelho, faça-o ser seguido de uma profissão útil e necessária na Terra. Aí você pode ir mudar, virar alguém que vai trabalhar, e no seu trabalho você vai exercitar o ministério da divulgação da palavra da Boa Nova. Tornar-se-á um missionário que ninguém vai saber, ninguém tem que andar com esse título. Esse negócio de antigamente, dos americanos, de botar lá a casa do missionário, casa missionária. Isso nunca deu certo no passado, imagina no presente, onde não é a cristofobia que existe, são os crentes que dizem que o mundo está sofrendo de cristofobia. Não, o mundo está sofrendo de cristianismofobia. O cristianismo, sim, é fóbico,
contra os outros e está recebendo a fobia antitética contra ele mesmo na Terra. Cristo não. Eu vou com Cristo sem dizer nada, sem nem dizer que eu sou cristão, para qualquer lugar do mundo. Vivo o Evangelho e todo mundo diz: que coisa linda! Viva o Cristo e todo mundo diz: me ensina isso. Agora, cristianismo, desculpa, fora vocês aqui no Ocidente, enganados por esse monte de gente, na Terra, no mundo pensante ou diferente, seja na Europa ou mesmo na América do Norte inteligente, mais para o norte, não para o sul, onde a burrice campeia, ou em outros países de primeiro mundo, se você chegar com o cristianismo, já era. Ou se chegar em países árabes ou de outras religiões oficiais com o cristianismo, vai morrer, vai ser apedrejado. O melhor cenário é o ostracismo. Agora, se você vai como médico, vai como um profissional para trabalhar, para servir, para ser um diácono técnico daquele país, ganha o dinheiro lá mesmo, faz amizades lá mesmo e devagar, com sabedoria, sem pressa, vai compartilhando, a sua chance de ser efetivo no anúncio do Evangelho do Reino será infinitamente melhor. As outras alternativas, sinceramente, tem que ser declarada moratória missionária mesmo, como nos anos 80, muitos de nós aqui no Brasil, já cansados de missionário. Tinha missionário aqui, informante da CIA, missionário no Brasil roubando pérolas, ouro, missionários envolvidos com gangues internacionais nos anos 80, anos 90, e usando as suas bases missionárias e os aviões missionários para fazer tráfico. Aí, vários, eu fui um deles, que queria uma moratória missionária. Para aquele tipo de missionário, eu não queria que nunca mais deles viesse aqui, porque eles só atrapalhavam. A gente pregava com seriedade naquele tempo. Como eu já disse, tinha muita gente ignorante, mas quase todo mundo era sincero. Pregava com seriedade e só vinham escândalos de missionários nos jornais. Na década de 80, 70 e 80, foi um negócio horroroso de missionários. Eu não tenho tempo para falar agora. Então, meu filho, para ser missionário basta ser crente de verdade no Evangelho, e você é um ser com uma missão, com um propósito na vida. Agora, esse clichê, seja para missionário, pastor, apóstolo, ou pior ainda, aquele cara que diz: Deus me constituiu profeta. Quando eu ouço alguém dizendo que Deus o constituiu profeta, eu já sei que é um mentiroso, canalha, fajuto, enganador de crentes, porque o verdadeiro profeta traz a sua profecia e não assina profeta fulano de tal. Nem diz que é. Quem diz que é porque não é. Então, os dons de Deus não são títulos, meu filho. Os dons de Deus são dons, são qualificações. Não para serem titularizadas, mas para serem vividas, praticadas e manifestadas. As titulações são da religião. E é isso que mais tem estragado o espírito natural da proclamação simples do Evangelho. Tá bom, meu querido? Um beijo para você. Fica com Jesus.